tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental. Muito obrigado, presidente. O presidente Lula não consegue sair do modo campanha. Vamos ver uma COP30 que está sendo um fiasco. Hoje resolveu dizer que Berlim não é 10% do que é Belém do Pará, o que me deixa preocupado com o povo de Belém do Pará. Se eles acham que está tudo certo lá, que não precisa fazer mais nada, que ter 2% de tratamento de esgoto é algo civilizado, eu acho que o povo paraense de Belém do Pará, o povo de Belém do Pará está em maus lençóis. É o retrato dos nossos dirigentes, eles negam a enxergar o caos que eles criaram, o país que eles criaram, e quando alguém joga a verdade na cara deles, eles reagem da pior forma possível. Foi o que aconteceu com o chanceler. Nem todo chanceler tem a coragem de dizer a verdade. O Brasil é um país atrasado, o Brasil é um país muito aquém das suas potencialidades, porque Lula é nosso presidente por 12 anos, já é por 11. Tem como nós dar certo, né? Mas ele vai sair do ano que vem. Ele resolveu agora abrir a caixa de ferramentas, ele nunca sai do modo campanha, é impressionante. O Brasil sofre. Ontem ele fez um evento no Ministério da Cultura e eu preciso fazer um abre aspas aqui, porque a fala do presidente novamente, em modo campanha, é só para atacar adversários políticos. Estou convocando vocês para serem mais do que agentes culturais dos comitês de cultura. Vocês têm que ser a base da conscientização, da politização de uma nova sociedade. O comunista tem a mania de achar que tem que criar uma nova sociedade, porque a sociedade que essa sociedade não serve, essa que nós gostamos, essa que nós fomos criados, essa que nossos pais criaram, essa que nós herdamos dos nossos antepassados, isso aqui está ruim. Eu preciso delegar num órgão centralizado para um agente da cultura, para eles mudarem a sociedade. Vão tentando. Aí a gente conversa, esse papinho de cultura vindo de cima não tem sentido. Vocês imaginem se o movimento tradicionalista gaúcho, que existe no mundo inteiro, dependesse do Palácio Piratini. Ele não era nem perto do tamanho e nem representava o povo gaúcho. Mas o presidente Lula acha que meia dúzia de artistinha pago com Lei Rouanet, escolhido a dedo para divulgar uma cartilha ideológica, representa o que pensa o povo brasileiro, uma vergonha. Depois nós vamos falar sobre as prioridades desse governo que não pode deixar passar em branco. Mas ele continua. Precisamos uma nova sociedade que precisamos criar para romper definitivamente com o negacionismo e com o fascismo. O presidente Lula é uma coisa impressionante. Ele aprendeu a palavra negacionista esses dias lendo o dicionário, provavelmente. Não sai da boca do rapaz. Tudo é negacionista. Absolutamente tudo. Presidente Lula, o rei do negacionismo. Um negacionista econômico. Nega os princípios básicos da economia, não entende como funciona o sistema de preço, não entende como funciona a lei de oferta e demanda, é um negacionista fiscal, acha que dá para gastar ou aumentar o gasto público indefinidamente, sem que isso cobre um preço da economia brasileira, é um negacionista da democracia, porque governa por decreto e junto com o STF, passa por cima do Congresso Nacional. É um negacionista da segurança pública, alguém que acha que o traficante é vítima do usuário e que as 121 bandidos mortos no Morro do Alemão são as vítimas e que os 4 policiais, ou os policiais, é que devem ser investigados. É um negacionista da moral. Para Lula,
honestidade não é pré-requisito, honestidade é opcional. O presidente Lula é adepto do rouba mais faz. É um negacionista do mérito. Acredita que o mérito jamais deva ser premiado. Que a maior virtude do ser humano é depender de Bolsa Família. É um negacionista da humanidade. Cultua, venera e se alia a todo tipo de facínora que anda ou andou por essa terra. É um negacionista da matemática. Acha que se ele inventar números, se ele criar dados, a realidade se transmuta e ele cria a narrativa política que pode convencer as pessoas de que aquilo que ele está falando é verdade. O ano que vem o brasileiro, tempo de liderança, presidente. Declaração para a comunicação de liderança, bancada do Podemos. O ano que vem, o povo brasileiro pode também ser negacionista com o presidente Lula. O povo brasileiro pode negar para ele o mandato, ou o quarto mandato, o mandato que ele precisa para acabar a sua obra, a obra da completa destruição de tudo que o brasileiro gosta, de tudo que o brasileiro cultua, inclusive do futuro do Brasil. Vamos ver esse papinho de negacionista do presidente Lula, que não sai da boca dele, às vezes cansa. É um presidente que está sempre em modo campanha, e a competência dele, do partido dele, do governo dele, está explícito no fiasco que está sendo a COP30. A vergonha exposta para o mundo inteiro da COP30. Em relação ao Diário do Fim do Mundo, que é essa nossa tribuna em relação à economia, nós avisamos que o fiscal ia sair do controle. Saiu. O déficit público está descontrolado, a dívida já passou de 100 bilhões esse ano, a dívida pública vai passar de 10 trilhões de reais ao final do ano. O Banco Central teve que subir a taxa Selic para 15%, a maior taxa dos últimos 20 anos, e agora o IBCE-BR saiu hoje, trouxe o quadro definitivo da tragédia que se avizinha na economia brasileira. Uma tragédia anunciada, 0,9% de queda na atividade econômica no último trimestre, o que indica que o crescimento este ano deve ser algo ao redor de 2 a 2,2%, deixando a economia brasileira encaminhada para crescer algo ao redor de 1,5% em ano de eleição. O presidente Lula que recebeu a economia rodando a 3%. 3% com superávit fiscal, sem o fiscal empurrando a economia brasileira. Com investimento em alta, com a carga tributária sob controle. Hoje nós temos carga tributária recorde, déficit público recorde e dívida chegando a 80% do PIB. Estava lendo uma notícia sobre o CEO da Lupo, faz meias. Alguém já deve ter tido uma meia da Lupo. E ele disse que o Brasil praticamente expulsou ele, ou empurrou ele, para o Paraguai. Em algum lugar no Paraguai, eles já estão erguendo monumentos ao melhor ministro da Fazenda que o Paraguai já teve, Fernando Haddad. O homem que está empurrando a economia brasileira para o abismo fiscal, está empurrando a economia brasileira para uma recessão. Se 2024 é o nosso 2014, nós já sabemos o que esperar em 2025. Parecido ou algo parecido com o que aconteceu em 2015. Ou, eventualmente, se 2024 é o nosso 2013 e 2025 será o nosso 2014, um ano eleitoral. Aonde nós vamos? Perdão.
Se 2025 é o nosso 2013 e 2026 será o nosso 2014, aonde o presidente Lula vai querer mascarar os dados econômicos que vai em 2027, ele tem de começar a arrumar casa, assim como Dilma fez em 2014, a gente já pode esperar uma recessão grande. Essa é a tragédia anunciada desde o primeiro dia, quando Lula disse o que ia fazer na economia brasileira. Ninguém tinha dúvida nenhuma. Não havia mistério nenhum. Lula não mentiu. Ele disse que ia quebrar a economia brasileira. Ele informou. Ele avisou. E ele está cumprindo a promessa. Parabéns para quem achava que ia vir o Lula moderado, o Lula paz e amor, o Lula de responsabilidade fiscal. Não, é isso aí que vocês estão vendo. Hoje nós votamos um projeto chamado Escola Amiga do Agro. A bancada do PT se absteve. É impressionante como eles não gostam do agro. Eles não quiseram votar contra. Pega mal na hora de apertar o 13 na urna. Tu dizer que tu não é amigo do agro. Mas se ausentaram. Eles não gostam do agro, mas o agro sustenta esse Brasil, queira ou não queira. Vamos falar um pouquinho do agro e de quanto os nossos agricultores estão sofrendo com a omissão do governo federal. Tempo de liderança, presidente. Para uma comunicação de liderança pela bancada do Podemos, deputado Cláudio Branchieri. Essa micareta aqui que o presidente Lula participou com esses artistinhas aí, lançando lá o Plano Nacional de Cultura, vai até 2032, 2034, sei lá quando, provavelmente tem verba pública. Vou falar para vocês. Em junho, o governo do presidente Lula contingenciou 500 milhões de reais de subsídio ao seguro agrícola. O governo do presidente Lula, o governo federal, há anos, há décadas, subsidia o seguro agrícola entre 20% e 40% de todo o seguro. Por quê? Porque o seguro agrícola é caro. O seguro agrícola é algo difícil de você bancar. Então, ao longo da história, o governo federal participava entrava com uma participação que ia de 20% a 40%. Este ano, contingenciaram o dinheiro dos seguros agrícolas. Agricultores do Rio Grande do Sul inteiro estão recebendo boletos dos bancos com o seguinte recado: o governo federal não pagou sua parte no subsídio, você fez um seguro agrícola, estou te mandando um boleto porque a tua escolha é o seguinte: você paga o boleto e o teu seguro continua valendo, ou você não paga o boleto e tudo que você pagou de seguro até agora, você joga fora. Imagine um produtor de uva. Nós estamos às vésperas da colheita. Nesse momento, ele tem a seguinte decisão. E eu vou dar uma ideia, porque eu vou pegar 2 casos que eu recebi. As pessoas me falaram, ninguém me contou. Um recebeu um boleto de 12 mil reais, que ele tinha que pagar, ou o seguro dele ia perder validade. Outro, 35 mil reais. Um produtor de uva hoje tem a seguinte escolha: vou para o risco, e aí um evento climático como esse que aconteceu no domingo aqui em Porto Alegre, pode destruir a plantação, às vésperas da colheita, ou eu pego um dinheiro que eu não tenho, porque o agricultor gaúcho vem de 4 secas e uma enchente nos últimos anos, para pagar um seguro. Tudo porque a Haddad, dentro das prioridades, acha que essa turminha da cultura é mais importante que o agricultor brasileiro. Quando você não tem dinheiro, você tem que ter prioridades. O presidente Lula deixa muito claro quais são as prioridades dele. É dar dinheiro para aqueles que lhe dão votos.
para os seus cabos eleitorais. Todos esses caras que ganham dinheiro com essa programinha aqui de cultura estatal, tá? Vou repetir de novo, os gaúchos não precisam disso. O marenco não precisa disso para viver da cultura gaúcha. Os meus irmãos que dançam em CTG não precisam disso para viver da cultura gaúcha. Nunca precisamos de leizinha Rouanet. E assim muitos tradicionalistas que viveram da cultura gaúcha. Mas o presidente Lula acha que os artistas são mais importantes que os agricultores. 500 milhões contingenciados, os agricultores não sabem o que fazer. 30 agricultores cometeram suicídio no Brasil pelo abandono do governo federal e do governo Leite. Não se preocupe, o governo Leite também é cúmplice. Aliás, já falei para vocês, vou repetir de novo, também na tribuna. O governador Eduardo Leite é admirador do presidente Lula. Duvidou, vocês em 8 anos não, né? Menos, o presidente Lula estava preso nos últimos 8 anos. Pega depois que o presidente Lula saiu da cadeia, quantas vezes o governador Eduardo Leite falou mal do presidente Lula? Nunca. Deve ter, inclusive, uma foto do presidente Lula no aparador do lado da cama. Fã número 1. Aqui, ó. Não critica, o presidente Lula abandona os gaúchos, abandona os agricultores gaúchos e o governador Eduardo Leite não fez nada. Nem uma palavra de solidariedade. Nenhuma. Os mesmos agricultores que estão sendo atacados na COP11. A Assembleia Gaúcha tem uma missão oficial. 4 ou 5 deputados estão lá. 5 deputados estão lá. 5 não puderam entrar na COP11. Vocês sabem qual foi a proposta levada pela delegação brasileira? Proibir a fabricação de cigarros com filtro. A delegação brasileira, indicada, chefiada por aliados do presidente Lula, foi à COP11 trabalhar contra os pequenos agricultores gaúchos que produzem tabaco. Por que o governo Lula usa dinheiro dos impostos dos brasileiros para mandar uma comitiva trabalhar contra o interesse do agricultor gaúcho, do produtor gaúcho e do estado do Rio Grande do Sul? É um mistério completo. Mas foi isso que eles fizeram. É isso que eles estão fazendo. Ativismo contra uma das cadeias produtivas mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Essas são as prioridades do governo Lula. Chamar a oposição de negacionista e de fascista, nesses eventozinhos mequetrefe aqui, cheio de artista, esquecer o agricultor gaúcho, esquecer e trabalhar contra a produção do Rio Grande do Sul. E o governador Eduardo Leite, quieto, sem se insurgir contra esse ataque diuturno do governo Lula contra os gaúchos. Obrigado, presidente.